Oi, maninha. Oi, maninha. Estamos de cenário novo, né? Que delícia. Muito bem-vinda aqui à nossa sala. Ai, obrigada. Que delícia estar aqui com você de novo. Ah, que bom. Com o nosso cafezinho, nossa aguinha, tão chique. Vamos fazer um tintim. Tintim, cafezinho feito pelo cunhado. E vocês também, muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, a esse ambiente gostoso que a gente criou para estar com vocês. Verdade, tão gostoso poder ter esse tempo de reflexão, de pensar junto, e tá sendo bom ter a troca, né, de algumas pessoas que têm sugerido, que têm interagido com a gente. É muito gostoso para nós saber que tá sendo bom, né, para outras pessoas além da gente. Isso. Né, nosso bate-papo. É isso mesmo. E a gente estava lembrando um pouquinho do que a gente conversou semana passada, e a gente estava falando sobre os momentos da nossa vida onde muitas vezes a gente se sente como uma árvore no inverno, né? Falamos muito sobre isso. Seca, né? Sem vida, né? E como é difícil a gente assumir e encarar esses momentos, né? Na nossa vida. E a gente continuou pensando sobre isso, e a gente quer dividir algo com vocês que eu acho que é bem importante. A gente está fazendo uma diferenciação aqui entre a emoção tristeza, né, que todos nós sentimos. Ela é uma das emoções básicas, primárias, que Deus colocou em nós, como a gente falou, né? Capacitadas por Deus, né? Ela vem para nos sinalizar algo, tem sempre um para quê. A gente tem falado sobre isso, né? Sobre os para quês da vida, né? Não os porquês, que não levam a lugar nenhum, mas o para quê. Isso. E então a gente queria fazer aqui uma distinção de que a tristeza, ela acomete a todos nós. Agora, existe também a depressão. A depressão, ela vem quando essa tristeza ela acaba se tornando prolongada. Nós não podemos também associar uma depressão apenas à tristeza. Às vezes, uma pessoa deprimida, ela não está o tempo inteiro chorando, como a gente faz essa associação na nossa cabeça. Um sinal de que a pessoa está deprimida é quando falta energia. Então é como se essa pessoa estivesse sem vitalidade. Então, claro, a tristeza vem, ela acompanha essa falta de energia. Às vezes a culpa vem também. Culpa, agressividade, a irritabilidade, a autoagressão até. Exato. Parece, né? Então tem uma série de outros sintomas. Conjunto. Mas isso é um conjunto, e cada um vive a sua depressão, porque somos seres diferentes. Mas eu queria desmistificar essa vinculação de que se eu estou triste, eu já estou entrando em depressão. Calma, não é por aí. E também, mas ela não está deprimida, olha lá, ela está dando risada. Calma, isso também não são associações diretas, matemáticas, 1 mais 1 igual a 2. Sim, tem todo um sintoma e frequência que tem que ser observado, intensidade, né, e frequência de determinados sintomas. E para isso, quem vai poder dizer para você se você está em depressão ou não é um psiquiatra, ou até mesmo um psicólogo que vai fazer um encaminhamento se ele perceber para um psiquiatra. Então, existe na nossa cultura ainda um preconceito com a psiquiatria. Até com a psicologia, se a gente pensar, ainda tem. Ainda né? tem.
E na verdade, a psiquiatria ela é só mais uma especialidade da medicina? Especialidade, obrigada. Não sei se eu posso falar assim, mas acho que é, né? Sim, especialidade da medicina. Sim, é. Assim como tem o oftalmologista, tem o gastroenterologista, cada um olha uma parte. O psiquiatra, ele vai estar olhando você nesse equilíbrio químico cerebral, né? Então, sim. É fundamental você ir se olhando e se percebendo se você se sente sem energia, se aquilo que te motivava não te motiva mais, e não se isso é persistente e permanente, né? Eu acho importante a gente prestar atenção nisso, Mana, por quê? Porque existe, então, momentos em que ainda está ao meu alcance de fazer alguma coisa em relação àquilo que eu tô vivendo. Sim, sim. Então, de eu estar prestando atenção. Peraí, eu tô passando por um inverno, né? Deus tá permitindo esse momento na minha vida, mas como é que tá tudo aqui, né? Eu não tô, isso... Não tô mais conseguindo dormir, tá me causando insônia, eu não tô mais com forças de levantar da cama cedo, eu não tô sentindo mais aquela coisa, nossa, descansei essa noite, Isso. né? Tem coisas que parece que fogem do nosso controle, né? Que a gente fala assim, nossa, mas eu não tô conseguindo sair desse momento. Eu tô buscando a Deus, eu tô em oração, eu tô lendo a Bíblia, eu tô buscando um bom livro, mas parece que eu não tô conseguindo, eu tô patinando aqui nesse inverno e nunca mais eu saio dele, né? E daí eu acho importante a gente pensar nisso, porque e aí, qual que tá sendo essa intensidade do que eu tô vivendo, né? Porque tem um momento que a gente pode adoecer, como você falou, a própria depressão vira uma doença. É uma doença, né? Então eu tenho que prestar atenção nisso. E foi interessante você até entrar nesse assunto, que ontem mesmo eu estava ouvindo um psiquiatra falando, e ele estava falando sobre o sono. Fui pesquisar sobre isso, inclusive uma ouvinte nossa também. Obrigada de ter levantado a questão. Isso, a Bárbara, ela levantou essa questão do sono, né? Ela até falou que muita gente pós esse período de pandemia, teve um pouco de dificuldade, né, de lidar com o sono, e tem tido até não sei se eu posso falar pós-pandemia, acho que não ainda, né? Bom, ninguém sabe. Nesse momento, né, tem tido muita gente falando sobre a dificuldade, né, de dormir. Isso é um dos sinais que a gente tem que estar preocupada, né? E eu fui ver um psiquiatra falando sobre isso. O psiquiatra, ele consegue identificar, né, os níveis, né? E ele tava falando coisas assim muito simples, do tipo um mineral, o magnésio. A falta do magnésio no nosso organismo, ele modula, né? O magnésio, ele produz o GABA, que é um neurotransmissor que desacelera a comunicação entre os neurônios. Então, se eu tô com falta de magnésio na minha alimentação, porque vem pelo alimento, né? Isso pode já gerar a falta do sono, né? A própria vitamina D também pode também desregular o sono. Então, coisas tão simples que às vezes, daí eu fiquei pensando, nossa, na pandemia a gente ficou tudo dentro de casa, né? Quem mora em apartamento não tinha a oportunidade de tomar um sol, que às vezes você indo de um lugar para outro, para o trabalho, né? Para casa, você acaba tomando um solzinho no carro. A gente ficou privado, né? Do sol, né? Quem mora, por exemplo, em lugares menores, né? Então, assim, coisas simples que a gente tem que estar atento, né? Que talvez não seja um nível de depressão, não seja um sinal, sejam sinais de faltas no nosso organismo, que são coisas que a gente pode fazer, ir atrás, né? Consultar um profissional e falar, olha, talvez dosar, né, vitaminas no organismo. A vitamina D, ela é tão forte, a ação dela no nosso organismo, porque a falta dela causa sintomas semelhantes à depressão, né? Eu me lembro uma situação que eu já vi, que eu participei de uma pessoa que chegou com sintomas depressivos e era falta, tava baixíssima a vitamina D. Quando aquilo foi suplementou, né? Complementou na alimentação, tudo, melhorou.
Sim. Então, é um conjunto, né, Mana? É um conjunto. E também, você estava falando, eu fui lembrando que também tem fatores externos, né, Mana? A superestimulação das telas, né? Eu ficar vendo um filme agitado até tarde da noite. Sim. Luz, né? A questão de iluminação. Então, eu não sei bem essa questão aí neuroquímica, mas a própria melatonina, né? Sim, não só magnésio e vitamina D, mas a melatonina também é um componente importante. Só que uma vez um médico falou para mim que não adianta eu ingerir melatonina se eu também não... vai chegando lá ao final da tarde, eu já vou diminuindo o meu ritmo, eu já vou diminuindo as luzes da casa, eu já vou entrando, preparando o meu corpo para entender que daqui a pouco eu vou deitar e eu vou descansar. E também tem as preocupações da vida, né? Que também muitas vezes nos tiram o sono, né? Sim. E é engraçado isso daí da preocupação. Uma preocupação durante o dia, ela fica assim, desse tamanho. E é tão engraçado que daí quando eu vou dormir, parece que ela vira um gigante. Daí eu falo, mas espera, ela não estava ocupando tanto minha cabeça. Exato. Que é isso, né? Que acontece com a nossa cabeça à noite, né? E daí eu já percebi, sabe, que é assim. Se eu não estou conseguindo dormir, porque eu estou pensando no dia seguinte, às vezes é melhor levantar, anotar tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte e voltar a dormir, e voltar a deitar e tentar dormir. Porque daí eu tiro aquilo, é como que se eu depositasse aquilo num papel. Então tá anotado aqui, tá resolvido. Interessante essa estratégia, gostei. Né? E ficar insistindo, não, mas eu tenho que dormir, esse eu tenho que... É a pior coisa. Daí que você não dorme mesmo. Você não dorme mesmo. É bem isso. E o sono é tão importante para a nossa saúde, né? Mental, emocional, física. Sim. É vital. Assim, para mim, é só perguntar pro meu marido como que eu fiquei no puerpério. Não, pode perguntar pro meu também. Meu pai do céu, coitadinho. Da minha mãe, da minha irmã, todo mundo que tava ao redor sofreu. Não, ali. Mas a falta de sono realmente ela desgasta, ela deixa um nível de irritação gigantesco, né? E não adianta, a gente acaba nas nossas relações descontando mesmo, né? Então eu acho muito importante isso que você começou falando, a gente, né, distinguir, peraí, o que é um inverno, um processo de Deus na minha vida e o que é algo que está sendo causado por coisas, aspectos externos, internos, que eu tenho atitude, que eu posso ter atitude de mudar essa situação, né? Então é muito importante. E o que também é um desequilíbrio neuroquímico cerebral. Claro que o desequilíbrio neuroquímico cerebral, ele veio desencadeado de processos onde eu vivi, minha emoção foi abalada. Claro, não dá para desvincular, né? Mas eu costumo olhar para isso como eu fui forte durante muito tempo. Chegou um momento que o meu tanque não enche mais. Eu preciso de uma ajuda, de um medicamento para encher meu tanque de novo. E, Mana, isso eu vejo assim que no meio cristão, né? O nosso meio que a gente vive, a gente tem, né? Nós frequentamos a igreja, professamos uma fé. Eu vejo que para nós, por professarmos uma fé, temos a confiança em Deus, às vezes fica um pouco complicado para a gente assumir algumas coisas na alma. Porque a gente diz, mas espera aí, eu confio no que Deus fez, eu creio que Ele já me libertou, que Ele já me curou, eu já sou salva, né? Então, por que eu tô vivendo isso ainda? Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar que, espiritualmente falando, nós temos uma regeneração instantânea, o nosso espírito é salvo, né? Mas a gente tem um corpo físico, né? Uma alma, né? Um coração, uma mente que ela ainda está em contato aqui com a terra e ela precisa de cuidados terrenos também,
trabalhar, ter esse cuidado de ver assim, é claro, eu tenho que viver pela palavra, eu tenho que viver pela fé, mas assim como surge uma ferida no meu joelho e eu vou procurar um médico, Sim. né? E eu posso orar, Deus cura essa ferida, né? Mas tá ao meu alcance ir até o hospital e mostrar para o médico que foi capacitado por Deus e ele estudou e ele vai prescrever, pega esse antibiótico que vai desinflamar, passa essa pomada, né? Ele é um instrumento de Deus para a cura. Deus tem os meios dele. E a alma é o mesmo jeito, né, mana? É que não tá visível. Sim. Mas eu posso ter aquela ferida lá na alma que foi causada pelo passado ou por agora mesmo, passei por algo que causou aquela ferida, né? E eu posso pedir, Deus, né, me ajuda a curar, eu perdoo, eu fiz o que precisa ser feito. Mas, peraí, existe pessoas, né? Um psicólogo que pode te ajudar a olhar para aquilo, ou mesmo um pastor, um conselheiro, né? Que pode ser um instrumento de Deus para te ajudar a olhar para aquela ferida e buscar, né, os remedinhos certos para aquela ferida. Uma coisa aparentemente é diferente da outra, ou desvinculada da outra, ou antagônica à outra, mas não é. Para mim, exige fé na medida que eu me coloco na minha condição de humana e vou dividir a minha dor com um profissional capacitado. Então, para mim, exige um trabalhar de Deus num esvaziamento de orgulho, de autossuficiência. Porque se a gente for ver, olha Deus na figura de Jesus. Ele veio para a Terra, ele continuava sendo Deus, mas ele passou pelos processos humanos. Sim. E ele veio e falou que é para a gente seguir os passos dele. Então, o que ele nos ensina? Nós vamos voltar para o nosso assunto. Para o processo, que o fato não é... Deus não está preocupado apenas com o resultado. Ele está preocupado com a minha caminhada, o que eu vou aprender quando eu vou me abrir para a possibilidade de buscar ajuda para minha alma. Sim, sim. O que eu estou tendo que fazer em mim, reconhecendo que ali é meu limite. Que eu não dou conta. Sim, é verdade. Até o buscar ajuda é parte do processo. Exato. É o me submeter, né? Exato. Por que a gente tem essa relutância com as questões da alma? Por que está com dor de cabeça? Eu não tenho dúvida, a gente não tem dúvida. A gente pega ali uma Neosaldina, tô com tensão nos ombros, tá ali na caixa de medicamentos, um Dorflex. A gente sempre recorre, né? A gente recorre. Sim. Pois é, por que a gente na alma acha que a gente tem que dar conta porque a gente é cristão e confia em Deus? Eu não acho que procurar ajuda para as questões da alma é não confiar em Deus. É muito pelo contrário. Eu acho que eu confio tanto em Deus que eu estou reconhecendo aqui que eu sou humana e que nesse momento eu preciso de ajuda de alguém. Ou de um medicamento. Ou de um medicamento se for necessário. Sim. É reconhecer a minha humanidade, a minha limitação. E se a gente for ver, tudo isso é resposta do pecado mesmo. Sim. Só que a gente colhe. A gente colhe o resultado lá do pecado original, a gente vem recolhendo tudo isso. Então, a nossa alma também. Ela sente a consequência, né? É interessante isso, você trazer consequência do pecado, que, por exemplo, pessoas que têm uma mágoa muito profunda, né? De alguém que aconteceu, que não perdoou, que, né?
carrega aquela pessoa nas costas, como a gente falou, né? Que você costuma pensar como uma mochila, carrega, né? E de repente desenvolve uma enxaqueca crônica, né? E daí fala assim, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Temos tudo a ver com tudo, porque somos um ser, né, integral, que a nossa emoção está totalmente ligada com o nosso físico, né? Tem até a linha psicossomática, sim, né? Que aqui a emoção não olhada e não trabalhada, ela vai aparecer no seu corpo como um sintoma. E ela vem como um sintoma para te dar um recado, que é olhe para aquilo, olhe para tua alma, olhe para aquilo que dói na tua alma, né? Olha para o que está gritando. Exato. Né? Então são coisas muito importantes a gente estar atento, né, mana? Qual é esse inverno? Né? Esse inverno, ele é um processo de Deus ou é um momento que eu estou provocando na minha vida por coisas que eu não resolvi e que precisam ser resolvidas, olhadas e cuidadas? Então eu acho que muito, muito importante. Foi excelente você tocar nessa necessidade de perceber e diferenciar. Eu posso ir até aqui. Então, e assim, tudo é um processo de Deus, né? Sim. Na nossa vida, seja de um lado ou de outro, é um processo do Senhor, mas qual caminho eu tenho que tomar agora, né? De buscar uma ajuda para sair desse momento, ou só estar diante do Senhor e esperar o verão vir. Então, maninha, a gente pode lembrar, né, do que a própria palavra diz, né? E lembrando também daquilo que a gente já falou, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento conosco mesmo, do nosso relacionamento com o próximo. Sim. A Bíblia diz, né, que a gente confessa os nossos pecados a Deus. E Ele, através de Jesus, cura os nossos pecados. Então, na nossa vida espiritual, a gente está resolvido. Somos mas perdoadas, na nossa alma, há um poder tão grande no dizer ao outro como eu estou sentindo, que eu passei, que isso traz uma capacidade de elaboração e até mesmo sai do pensamento, e quando eu coloco em palavras, eu vou tomando conta da proporção que aquilo me afetou ou não. Você já deve ter sentido isso. Você vai contar algo que você viveu para uma outra pessoa e de repente você começa a chorar, e você fala, nossa, nem eu sabia que isso estava me doendo tanto. Sim, passei. Então, olha só a importância de você estar trazendo para o outro. Só que às vezes esse outro, tendo um estudo, uma capacitação, um preparo, ele vai saber te conduzir melhor para você acessar essa emoção, esse sentimento, e te possibilitar o olhar de outra forma para tudo aquilo que você viveu. Então, o que nós estamos falando aqui, super legal, dividir com o seu amigo, mas tem coisas que um profissional que estudou, que se capacita para estar com você naquele momento e te possibilitar uma ressignificação, uma eu lembrei ampliação. até uma situação, você já viu aquelas pessoas, eu já passei por isso também, que fica contando para todo mundo que passou? Sim, eu já passei por isso. Queria contar tudo que passou para todo mundo. Sentava no banco, contava. Parece que é uma necessidade para ir alguém elaborando. Isso. Então, se vai numa ajuda específica, essa elaboração é conduzida de uma forma diferente. Exatamente. Né? Mas isso a gente está falando, não é porque a gente quer que vocês procurem, não, a gente quer o melhor para cada um de vocês, a gente está orientando e tentando instruir para que a nossa vida se torne uma vida onde a manifestação do reino de Deus através de nós se expanda. Porque se a gente fica com as nossas feridas na alma, a gente bloqueia
bloqueia a ação de Deus para a expansão do reino dele. É, né? A vida em abundância. Exatamente. É, vida com saúde, no físico, nas emoções, na mente. Né? E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, na Bíblia falou, se a gente confessa ao outro, confessardes as vossas culpas para seres curados. Né? Então é bíblico, né? Bíblico. A gente está dentro da palavra de Deus. Exato. Ai, que delícia. Delícia estar aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijos.